Mas, Wesley, pode daqui até lá, porque ficou tão evidente, agora tem que ter um atropelo, mesmo a gente sabendo que é um julgamento político, não tem nada jurídico, mas tu tem que ter uma peça minimamente que diz assim, olha, a blusa do tio Júlio é vermelha, não, ela é azul clarinho, não, é vermelha. Tem que ter alguma coisa. A da Flávia eu poderia dizer que é vermelha, é rosa, mas é vermelha, mas a do tio Júlio não tem nada de vermelho. Infelizmente, né, eu não tenho expectativa na liberdade do Bolsonaro, porque isso implicaria um julgamento de inocência. E eu não consigo ver essa pantomima que foi ontem, o Bolsonaro se fazendo de querido, os depoentes se fazendo de disponíveis, o Alexandre de Moraes se fazendo de compreensivo, né? Todos atuando, como vocês mesmos já claramente colocaram, atuando um papel, um personagem. Uma liberação do processo significaria a absolvição do Bolsonaro. Tá? Infelizmente, o que eu entendi ontem, que ficou a discussão? O Fux perguntou, mas assinou a minuta? E a resposta é não assinou. Mas o que ele está dizendo? Bom, então teve uma minuta. Então teve, qual problema? Então teve a intenção. Sim, mas ele está sendo julgado por isso. Sim, mas é tentativa de golpe. Teoricamente, o único juiz ali é o Fux. Se não teve assinatura, não houve nada. Ontem, nós brincando aqui o Flavinho, ontem nós brincando aqui, o Ricardo Jobim assinou assim, a lua passa a ser minha. E aí ele disse, tá aqui, a lua é minha. Os americanos que briguem. Mas não está assinado. Não tem nada, é uma intenção. Tem intenção. O Joãozinho um dia já quis namorar a Caterina Deneuve, mas não ficou só na eu só acho que esse exemplo da Lua, eu acho que não é muito apropriado, porque a Lua é algo que a gente... É impossível, não tem como. Acho que a Caterina Deneuve é mais impossível. Não, mas isso que o Wesley trouxe é interessante, porque a gente tem na questão dos negócios jurídicos, a gente tem a questão do plano da existência, da validade e da eficácia. Eu posso ter um documento aqui que diga que eu vou transferir o meu veículo para o Wesley, por exemplo. Pode só acontecer? Sim. Se alguém achar... Só é um ato perfeito quando... Ô, Flávia, a história tu tem a intenção... Tem uma passagem ainda. Tu tem a intenção, tu tem um ato até preparatório, mas tu desiste, a desistência. Eu lembrei ontem do caso do Rodrigo Janot. Ele queria matar o Gilmar Mendes. Disse no livro dele. Ele queria matar o Gilmar Mendes. Ele foi uma reunião no STF com um revólver embaixo do casaco e ele não puxou a arma. Então ele teve a intenção, ele teve um ato preparatório, mas ele desistiu. Que como é... Por que isso não pode ser aplicado em qualquer outro caso? Crime é diferente. Né? Especificamente nesse caso, Flávio. A simples vontade, ela não é tentativa. Isso é pacificado na própria jurisprudência do STF. A questão toda, Júlio, que eu acho que a gente, voltando um pouco a todo esse processo, e que ontem ficou claro, é em relação à delação do Mauro Cid. Toda essa questão da minuta, que depois se transformou em uma tentativa de golpe baseada nessa minuta e nessa discussão, ontem a narrativa foi por água abaixo. Não existe nenhuma outra prova em relação à tentativa ou à minuta do golpe, senão a delação do Mauro Cid. E ontem ele deu a 8ª ou 9ª versão de diversos fatos. Aliás, ontem não, anteontem. E ele caiu em diversas contradições. Então, quando o Fux chega e fala, ok, você me fala aqui que existiu a minuta do golpe, mas ela foi assinada? Se ela não foi assinada, não houve nem o início da tentativa. Porque para você ter o início da tentativa, você tem que formalizar esse chamamento dos militares para que haja, dentro dessa dinâmica constitucional, que sempre foi falado, olha, existe uma minuta de golpe baseada em artigos do STF. Aliás, o próprio presidente Bolsonaro falou,
No início era um 142, o Felipe Martins levou um grande jurista, algumas vezes no Palácio, para discutir a questão do 142, esse jurista é o Ives Gandra. Depois se chegou à conclusão que não era, o 142 não era possível, e aí se pensava num estado de sítio se houvesse realmente uma comprovação de fraude eleitoral. E para ter um estado de sítio, o primeiro passo para começar a se pensar no estado de sítio é chamar o Conselho da República. E ninguém do Conselho da República foi chamado. Então, não existiam nem preparativos para se iniciar, para se ter uma tentativa de alguma coisa que eles chamam aí de um golpe contra o Estado Democrático de Direito, por mais constitucional que fosse.